Rui, bem-vindo ao Fecho de Contas. Como sempre, às sextas-feiras, antigamente era às quintas, agora às sextas, falamos de matérias-primas e hoje temos aqui uma série de questões para analisar, porque temos tido aqui muitas movimentações. A questão grega, que não é nova, mas que tem provocado aqui várias oscilações. A questão da China, víamos as bolsas. A questão do Irão também, as negociações sobre se desbloqueiam algumas das limitações económicas que foram impostas. A questão que te coloco é: se embrulharmos todas estas questões num mesmo saco, num mesmo barril de petróleo, como é que fica o preço, como é que fica a matéria-prima? Boa tarde, Duque. Pois é difícil prever, mas em princípio a maior parte dos analistas apontam para uma queda do preço, principalmente porque além destes fatores que tu referiste, continuamos a ter muita, mas muita produção, muita oferta para o mercado. A China realmente sendo um grande consumidor de petróleo, o segundo maior consumidor de petróleo, a partir do momento em que o preço das ações começou a descer da forma como vimos, pode retirar algum interesse da China, portanto os preços poderão não estar a subir tanto, porque o interesse chinês de comprador já passa a reduzir-se. A questão do Irão, apesar de não ter chegado a um acordo, mesmo que haja um acordo, em princípio só devemos ter mais petróleo do Irão não sei se já nessa segunda metade deste ano, talvez, mesmo que se chegue a um acordo agora, provavelmente só em 2016, exatamente, porque a verdade é que a OPEP continua a produzir bem acima da cota de 30 milhões de barris por dia, no mês passado produziu 32. Como bem falaste da questão da Grécia, realmente pode afetar aqui a economia europeia, mas com tudo isto, a questão da oferta, seja dos Estados Unidos, seja do próprio Irão, o próprio Iraque continua a produzir, a Líbia continua a retirar, ou pelo menos a aliviar as restrições que tinham, a oferta continua muito forte. A própria Agência Internacional de Energia hoje referiu que os preços poderão vir a cair ainda mais durante este ano e talvez só poderíamos ver alguma recuperação dos preços se não houver acontecer nada de extraordinário para 2016. Olhando para o caso chinês, para as bolsas, para todas estas medidas, vinham de subidas muito acentuadas, quedas abruptas e agora estas últimas duas sessões a recuperarem, mas que impacto é que esta situação tem, por exemplo, noutras matérias-primas? Exatamente, bem falaste. Na questão da bolsa, nós temos aqui fatores que acabaram por influenciar o preço de metais, como o níquel, o preço das matérias-primas agrícolas, também porque os chineses, na prática, começaram a vender tudo aquilo que tinham para ter cash. O cash, logicamente, é melhor ter cash na mão numa situação destas, também porque parece que a economia não está tão pujante como estava, mas também para poder cobrir algum tipo principalmente aqui os especuladores, algum tipo de margens que eram necessárias para cobrir posições de ações, as margin calls, como se costuma chamar. Era necessário e isso fez com que o preço das matérias-primas nestas últimas semana e meia, caísse globalmente, não apenas para a questão do petróleo. Caiu esse preço e, logicamente, aumentou a volatilidade dessas matérias-primas, porque a partir do momento em que isto começa a cair de forma abrupta, praticamente a qualquer preço de procura é sempre atingido, é sempre vendido, a partir daí a volatilidade do petróleo normalmente dos 30% subiu para 45% do petróleo americano, precisamente por causa desta questão de os chineses na prática queriam era vender tudo para poder transformar em dinheiro. E para quem gosta de doces, nomeadamente chocolate, pode ver os preços inflacionados por causa do preço do cacau. Exatamente. O cacau está no preço mais alto dos últimos 3 anos. Isso tem afetado a produção de cacau. Há cada vez menos produção de cacau, principalmente na Europa, e isso tem feito com que o preço do chocolate tenha subido. Portanto, não se nota, logicamente, tanto no nosso dia, o preço não altera muito, mas em termos mundiais o chocolate está cada vez mais caro, precisamente por essa questão do preço do chocolate. Para terminarmos, Rui, o índice global dos preços dos alimentos está ao nível mais baixo dos últimos 5 anos. O que é que isto pode significar? É verdade, é um índice publicado pelas Nações Unidas, vai buscar cerca de 70 de tal preços de alimentos a nível mundial, nível mais baixo dos últimos 5 anos, principalmente, e o grande fator aqui é o facto da União Europeia ter cancelado a limitação, ou os limites de produção de leite, agora há uns meses atrás. Isto faz com que estes preços, este índice, quer do leite, derivados, enfim, e também com alguns preços agrícolas, tenha estado no valor mais baixo. O que é que isto poderá valer? Não é bem uma oportunidade de investimento, pode apenas haver aqui alguma forma de poder recuperar esses preços a partir do momento em que entramos numa estabilização da economia mundial, porque logicamente com crises, por exemplo, na Europa, é lógico que as pessoas vão começar a consumir só aquilo que é essencial. Mas é uma boa notícia de qualquer forma. Seja um índice ou não, é uma boa notícia de qualquer forma. Muito bem, Rui. Como sempre, obrigado pela tua análise. Marcamos encontro para daqui 8 dias para analisarmos novamente as matérias-primas.